Olá a todos, o meu nome é Iris Santos e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do SAL, que é o Sistema de Auditoria de Licitações, um projeto de mestrado sob a orientação do professor Renato Novaes e com a orientação do professor Pablo Florentino. Eu vou começar falando um pouco sobre a contextualização desse trabalho, que é, de acordo com a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, a corrupção ela representa uma perda econômica de aproximadamente 30 bilhões de reais ao ano. Dentro desse cenário, a fiscalização de compras públicas ela tem o potencial de impactar diretamente a economia, uma vez que esse tipo de transação equivale a quase 6% do PIB. Entretanto, o tamanho quase continental do país, somado ao grande volume de transações, tornam o processo de fiscalização lento e custoso para o Estado. Assim, o Brasil possui diversas leis que ajudam a colocar o cidadão no papel de agente ativo de fiscalização, como o exemplo da Lei de Transparência, que garante a disponibilização de dados em tempo real. Contudo, tornar esses dados disponíveis não é o suficiente, uma vez que existem barreiras técnicas de acesso e entendimento de dados. O SAL surge, então, para suprir essa lacuna de acesso à informação e fazer do cidadão um fiscal ativo do processo de compra. Dada a importância desse tema, esse não é uma proposta nova. Em 2016, Lee e Dai, elas apresentam um artigo chamado Aplicativos de Auditoria, uma ferramenta eficaz para a asseguração de compras governamentais, onde elas apresentam uma ideia de 27 aplicativos de auditoria capazes de auditar o processo de licitação. Já a CGU, ela possui a sua própria ferramenta chamada Alice, de uso interno apenas para os auditores, que foi apresentada em 2019. Já Vieira e Neto, em 2017, eles apresentam uma ferramenta para avaliação de processos licitatórios na cidade de Marília, em São Paulo. Assim, qual o problema que a gente está querendo resolver com o SAL? O cidadão ele não consegue participar de maneira eficaz da atividade de fiscalização de gastos públicos, dada essa disponibilidade de acessos que requerem um nível básico de conhecimento técnico, como requisições API, manipulação, diferentes formatos de dados e descentralização desses dados. Já o país ele tem um tamanho quase continental e produz milhares de dados referentes a processos de compras todos os dias, tornando a fiscalização lenta em relação ao volume de dados que é produzido. Assim, como é que o SAL funciona? Ele funciona bebendo diferentes 6 fontes de dados, onde então esses dados eles são passados sobre 7 indicadores de anomalia, onde eles analisam 3 aspectos do processo licitatório, que são 3 entidades chamadas de licitação, itens e fornecedores. O SAL ele é composto por 5 módulos, onde é feita toda essa auditoria. O módulo de carga é o módulo que faz com que manda uma requisição para o core e ele então manda uma requisição para o módulo de bot, que vai buscar esses dados das 6 diferentes fontes de dados e retornar para o core. Dentro do core é feita a transformação desses dados em alinhamento para que possa então ser enviado ao módulo de data, onde essas informações são armazenadas. Já o módulo de web app é aquilo que o usuário consegue ver, é a interface do SAL, que parece mais ou menos com isso aqui que vocês estão vendo. Para poder validar essa ferramenta, a gente delimitou o escopo para o estado da Bahia nos anos 2018 e 2019, onde a gente fez um processo de ETL, que é pegar todas essas informações delimitadas a esse escopo e passar isso para a análise de auditoria dentro do SAL. E o que a gente descobriu com isso? Dentro desses 2 processos que a gente separou em 2, que foi a carga e a auditoria, a carga ela demorou cerca de quase 9 horas e foram encontrados 55 mil registros. Já o processo de auditoria levou quase 22 horas, com 208 mil registros e quase 45 megabytes de dados. O que a gente conseguiu encontrar sobre o processo de carga? Em 2018, foram realizadas 1.538 licitações, já em 2019, um número um pouco menor, com 1.273. Já a licitação mais cara realizada no período, nesses 2 anos, foi de 35 milhões. A instituição, o Ministério, que realizou mais licitações foi o Ministério da Educação, com cerca de 1.370 licitações. E a instituição que realizou mais licitações foi a UFBA, com 578 e cerca de 120 milhões de reais em licitação. Já para os itens, em 2018 e 2019,
Foram cerca de 642 e 433 itens, sendo o item mais caro de 14 milhões. Já a licitação de itens mais cara foi de 98 milhões, que pertence à UFBA, e a mais barata de apenas 1 centavo. Já para a entidade de fornecedores, 99% deles eram de pessoa jurídica, cerca de 29 mil registros apenas para registro de preço, sendo que o fornecedor que mais participou de processos de licitação chegou a participar de 236 licitações e realizando apenas 2 vitórias. Já sobre os resultados das auditorias que foram realizadas, é que das licitações, 47% dos registros apresentaram alguma forma de inconformidade e todos os meses analisados sinalizaram algum tipo de anomalia, sendo que o maior deles foi de janeiro de 2019, com cerca de 20 anomalias para aquele mês. Sobre a entidade de itens, 29% dos registros apresentaram inconformidades, sendo a maior inconformidade encontrada foi a de sobrepreço, de um item de desinfetante, cujo valor licitado foi de R$ 357, e dentro do processo de avaliação do tabela referencial de preços, o item mais caro para esse mesmo desinfetante seria de R$ 54. Já para o item de envelope, que foi licitado ao preço de R$ 50, a tabela de preços referenciais apresentou o valor mais caro desse item de 10,17, ou seja, sobrepreço nas duas situações. Já para a entidade de fornecedores, 7% dos registros apresentaram alguma inconformidade, com apenas um participante sendo irregular, participando de 6 licitações no período em que não deveria, em que estava sobre suspenso, atividade suspensa. Quais as limitações da ferramenta que a gente encontrou? É difícil diferenciar, o Saulo não consegue diferenciar entre serviços e produtos. Então, quando a gente fala de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, ele vai entender que trata-se de um item de ar-condicionado e vai tentar buscar esse item na tabela de preço referencial. A gente tem também o chamado falso positivo, que seria o caso do grampeador cirúrgico, por exemplo, sendo comparado com um grampeador comum, que a gente sabe que não é verdade. Isso poderia ser resolvido com técnicas de processamento de linguagem natural, por exemplo. Qual a conclusão que a gente tem? Que os resultados eles foram promissores, o software criado e as anomalias foram identificadas, a gente entrou com o período de registro de software e tem também 2 artigos submetidos, um para a revista do TCU e a segunda para a revista de administração pública. Aqui a gente tem as referências e é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui.